Sabe, por quase 2000 anos, existe um enigma, um verdadeiro mistério dentro de um dos textos mais influentes da história que intriga todo mundo. Estudiosos, teólogos, leitores. É uma frase curta, quase um detalhe, mas que esconde uma luta pessoal e profunda. O espinho na carne do apóstolo Paulo. Então, vamos mergulhar nisso e ver o que as evidências nos dizem sobre esse caso arquivado há tanto tempo. A pergunta principal parece simples, né? Mas a resposta... a resposta é tudo menos isso. O que, afinal de contas, era essa aflição que atormentava uma figura tão central do cristianismo? Essa investigação nos leva por um verdadeiro labirinto de teorias médicas, psicológicas e espirituais. Para a gente começar a entender, temos que ir direto na fonte. A palavra original em grego é skolops. E olha, a força dessa palavra já diz muito. Skolops não é um incômodozinho qualquer. A imagem que ela passa é de algo afiado, doloroso, que penetra, tipo uma estaca ou a ponta de um anzol. Isso já nos dá uma primeira pista da gravidade do sofrimento dele. Ok, para organizar nossa análise, vamos seguir esse roteiro aqui. A gente começa com um panorama geral do enigma, depois investiga as 3 principais linhas de raciocínio: tormento espiritual, perseguição e doença física. E por fim, a gente vê qual é o consenso dos especialistas e o verdadeiro legado dessa história toda. Vamos lá, primeira fase da nossa investigação. Ao longo dos séculos, todas as especulações sobre o que era esse espinho acabaram se agrupando em 3 categorias principais. Pense nelas como as nossas principais pistas para tentar solucionar esse caso. E aqui está um resumo das nossas pistas. A primeira categoria sugere uma luta interna, um tormento da alma. A segunda aponta para fora, a perseguição constante que Paulo sofria. E a terceira, que talvez seja mais popular hoje em dia, é que era uma doença física mesmo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas com mais calma. Nossa primeira linha de investigação nos leva para dentro da mente e do espírito do apóstolo. A ideia aqui é que a batalha não era contra algo de fora, mas sim uma guerra travada dentro dele mesmo. O teólogo João Calvino, por exemplo, acreditava que o tal espinho eram as tentações espirituais, coisas como o desespero, a dúvida, os desejos ou simplesmente as limitações da nossa natureza humana que é falha. Seria, então, uma luta constante para se manter firme no caminho, um lembrete doloroso da nossa própria fragilidade. Agora vamos mudar o foco, saindo do interno e olhando para o externo. A segunda grande teoria defende que o espinho não era algo invisível. Pelo contrário, era a oposição bem real e violenta que Paulo encontrava por onde passava. Esse slide aqui mostra o contraste de forma brilhante. Enquanto Calvino olhava para dentro, outro gigante da teologia, Martinho Lutero, olhava para fora. Para Lutero, o espinho eram as perseguições, as surras, as prisões que Paulo enfrentava, um tormento físico e social e não espiritual. Isso nos leva à nossa terceira e última linha de investigação, que hoje em dia é a mais aceita pelos estudiosos. A ideia de que o espinho na carne era literalmente um problema na carne, uma doença física, crônica. E a lista de possíveis doenças é enorme, viu? As especulações incluem de tudo: epilepsia, enxaquecas terríveis, malária, gagueira e até distúrbios neurológicos. Essa variedade toda só mostra o quão pouca informação concreta os textos nos dão. Apesar dessa lista enorme de possibilidades, o consenso acadêmico hoje pende muito para a teoria da doença física. A própria expressão espinho na carne parece apoiar uma interpretação mais literal de dor no corpo, né? A pergunta que fica é, mas que doença? Dentro da teoria da doença física, existe um principal suspeito. Muitos estudiosos acham que a evidência mais forte aponta para uma doença ocular grave, talvez a oftalmia, uma condição que seria dolorosa, debilitante e, no mundo sem a medicina de hoje, crônica. E a prova principal para essa teoria vem de outra carta de Paulo. Escrevendo aos Gálatas, ele disse que o pessoal de lá teria arrancado os próprios olhos para dar a eles, se pudessem. Para muita gente, essa é uma pista gigante, uma linguagem muito forte que sugere que o problema visível de Paulo era nos olhos. Então, depois de analisar a teoria espiritual, a da perseguição e a física, qual é o veredito? O que a soma de 2 milênios de investigação nos diz, afinal? Bom, aqui está a verdade, que pode ser um pouco frustrante. O ponto é o seguinte, não dá para saber com 100% de certeza. As fontes simplesmente não dão informações suficientes para a gente bater o martelo. Usando a linguagem de uma investigação, a conclusão é que o caso continua aberto.
As evidências que a gente tem são circunstanciais e inconclusivas. E todos os estudiosos, não importa a teoria que prefiram, concordam em uma coisa: uma resposta definitiva é impossível. Mas talvez a identidade exata do espinho nem seja a parte mais importante da história. Vamos tentar mudar a nossa perspectiva agora. Em vez de perguntar o quê, vamos perguntar por quê. Por que Paulo acreditava que tinha essa aflição? E a resposta para essa pergunta o próprio texto nos dá. O espinho foi dado, segundo o próprio Paulo, para mantê-lo humilde. Era um tipo de contrapeso para as experiências espirituais incríveis que ele tinha. Um jeito de evitar que o orgulho subisse a cabeça. E isso leva à grande conclusão teológica de toda essa provação. A resposta que ele recebe não é a cura, mas a suficiência. A lição é que a força divina se manifesta de forma mais perfeita, não apesar da fraqueza humana, mas através dela. E isso nos deixa como a última reflexão. Se o objetivo final do espinho era ensinar uma lição sobre humildade e dependência, será que saber exatamente o que ele era é tão importante assim? Talvez o mistério seja de propósito, sabe? Para permitir que a lição ecoe através do tempo. Não importa qual seja o sofrimento específico de cada um,